Salve, programadores! Dando continuidade no nosso curso de Introdução ao Aprendizado de Máquina. Chegamos na nossa aula 7, semana 7, né? Que mais uma vez será dividida em duas etapas, duas partes, dois vídeos. Esse primeiro, para a gente tratar sobre seleção de variáveis. Então eu gosto de retomar aqui o slide, vamos pegar, ó, esse slide aqui. Vocês já conhecem essa imagem, a imagem, um pipeline, né, de um fluxo de trabalho, do workflow de um aprendizado de máquina. A gente já passou por todo ele, voltamos na parte de pré-processamento, preparação de dados, e é onde nós estamos agora, novamente. Então, quando a gente fala de seleção de variáveis, seleção de atributos, nós estamos nesta etapa de pré-processamento, de preparação. Bom, vamos entrar no primeiro slide e aí a gente conversa um pouco melhor sobre o que se trata. Então, seleção de variáveis, do inglês Feature Selection, é o processo de identificar e manter apenas as variáveis mais relevantes para o modelo preditivo. O modelo preditivo, modelo de classificação que a gente está estudando. Então, ela é a etapa de pré-processamento, como eu acabei de falar, pois pode melhorar o desempenho do modelo, o de treinamento de aprendizado do modelo. Isso também, além de melhorar o desempenho do modelo, tende a reduzir o tempo de treinamento e tornar os resultados mais interpretáveis. Mais interpretáveis porque são menos variáveis. Então imagina que você tem, sei lá, uma base de dados com 10 variáveis e você consegue reduzir para 4. Então é muito mais fácil interpretar 4 variáveis do que 10. Quando eu falo consegue reduzir, claro, consegue reduzir mantendo uma qualidade de treinamento, né, do aprendizado do modelo. Claro, usando as métricas que a gente já estudou. Então, existem umas ideias, uns métodos que a gente vai estudar aqui nesse vídeo, de tentar reduzir. Quando fala seleção de variáveis, ou seleção de atributos, a gente fala o seguinte: vamos analisar as variáveis que tem, ver quais são as mais importantes para o modelo, aquelas que são menos importantes, se elas forem realmente irrelevantes, descarta elas. Então a ideia é essa, tentar identificar de fato, pegar aquelas mais importantes e eliminar, retirar, para não fornecer ao modelo aquelas que são irrelevantes ou pouco relevantes. Quando eu falei um exemplo aqui de 10, 10 é pouco, mas poderia ser uma base de dados com 200 variáveis, 500 variáveis. Então reduzir essas variáveis tende a ser algo interessante, até para aumentar o tempo de, reduzir no caso, o tempo de treinamento do modelo e ficar melhor, mais bem interpretável, eliminar possíveis ruídos, possíveis dados redundantes, enfim. Então vamos ver aqui, voltar ao slide para entender um pouquinho melhor. Então imagine, deixa eu colocar o meu rosto em cima, que você está tentando prever o preço de uma casa. Ter variáveis como número de quartos, tamanho de terreno e localização faz sentido para o preço, mas incluir algumas informações como cor das portas, é, isso é irrelevante para o preço, né? Então isso pode adicionar ruído e prejudicar o modelo que vai ser treinado. Então, a ideia geral da seleção de variáveis visa remover esse excesso de informação inútil, tá? Então é um método para a gente tentar identificar essas variáveis que de fato sejam mais relevantes para o treinamento do modelo. Então, seguindo, ó, selecionar as variáveis mais relevantes traz diversos benefícios práticos e teóricos, como reduzir a dimensionalidade. Quando fala reduzir a dimensionalidade, está se referindo a reduzir o número de variáveis, cada variável é uma dimensão, né? Isso aí diminuindo o custo computacional. Evitar o overfitting, né? Já conhecemos isso, né? O modelo ficar meio que enviesado, né? Ele ter uma espécie de decorar, né? E aí não conseguir generalizar para exemplos novos. Melhorar a generalização do modelo, aumentar a interpretabilidade do modelo, com menos variáveis é mais fácil interpretar, e reduzir a complexidade, facilitando a manutenção do pipeline. Então, em linhas gerais, é isso. E por que a gente faz seleção de variáveis, estuda seleção de variáveis, por que é importante para um modelo de aprendizado de máquina. E aí, essas técnicas são divididas em 3 categorias, que é os métodos de filtragem, os incorporados e os envoltórios. Vamos ver cada um deles aqui, gente. Vamos começar a entender o primeiro deles. O primeiro é de filtragem, que são os mais tradicionais, baseados geralmente em estatística, né?
Então, esses métodos avaliam estatisticamente cada variável individualmente, sem usar um modelo de aprendizado. São métodos rápidos e independentes de algoritmo, né? Então, olha só, um exemplo clássico é a correlação, usar a correlação de Pearson. Qual que é a ideia? A gente verificar se duas variáveis se correlacionam, por exemplo. Se duas variáveis se correlacionam fortemente, o que isso quer dizer? Que quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma baixa, essa outra baixa. Ou seja, são variáveis dependentes, né? Que elas, de certa forma, correlacionam. Não estou falando que tem uma causa, relação causal entre eles, mas que elas se correlacionam. Se estatisticamente a gente identifica que elas têm uma correlação muito forte, muito forte mesmo, quase que 1 para 1, então significa o seguinte, que não tem necessidade de eu manter as duas variáveis no modelo. Basta eu manter uma, a outra já segue o mesmo comportamento. Então, isso é uma. E do mesmo modo, com outras variáveis, a gente vai fazer uma análise de correlação para tentar entender isso. Então, essa é a ideia geral para vocês entenderem por trás qual é o princípio, por que faz sentido fazer isso, tá? Então, tem nas técnicas estatísticas, pode usar correlação, tradicional correlação de Pearson, o método Q quadrado, isso para quando for trabalhar com variáveis que não são numéricas, um outro também chamado informação mútua e assim por diante. Então eu trouxe aqui no slide um código-fonte para usar correlação de Pearson. Então é um exemplo completinho, né, buscando uma base de dados real, a base de dados da qualidade dos vinhos, vai abrir essa base de dados, calcular a correlação. Deixa eu ir lá para o VS Code, fica melhor de eu mostrar para vocês. Deixa eu ir lá. Aqui. Então, ó, calcula a correlação com essa linha. Calculando a correlação, a correlação já vem no data frame, tá? Tá vendo? Isso aqui chama correlação absoluta. Então, armazena numa matriz de correlação. E aí a gente vai trabalhar somente com a parte superior da matriz de correlação. Estatisticamente faz sentido, certo? E aí a gente vai procurar só quando fala superior, é a parte diagonal principal superior, tá, gente? A diagonal principal superior e inferior são iguais os valores, tá? Numa matriz de correlação. Então, entre células equivalentes, né, no caso. Então, no caso aqui, ó, encontrar as colunas de correlação 0,9. O que isso quer dizer? Deixa eu pôr meu rosto na tela. Então, a correlação, ela vai de 0 a 1. Na verdade, de menos 1 a 1. Como a gente está pegando o valor absoluto, a gente está tirando o sinal, ele vai ficar, nesse caso, essa matriz de correlação de 0 a 1. Por isso que a gente usa a matriz absoluta. E aí, o que a gente faz? Quando tem uma correlação acima, maior ou igual a 0,9, é uma correlação muito forte. Então, isso vai variar de literatura. Tem literatura que fala que, por exemplo, de 0,7 a 0,9 é uma correlação forte. Então, se a gente tem correlações muito fortes, que é o caso aí desse código-fonte, ou seja, acima de 9, poderia ser maior ou igual a 9, não teria problema, vai remover, né? Vai encontrar, na verdade, essas colunas e vai remover as colunas com alta correlação. Para quê? Manter só uma. Foi o exemplo que eu dei para vocês agora, falei para vocês agora. Se eu tenho 2, 3 variáveis que se correlacionam fortemente, elas têm um comportamento praticamente idêntico, para que eu mantenho todas elas? Então, uma forma de fazer seleção de variáveis é com a correlação, como está explicado aqui. Então, vamos executar o código-fonte, executando aqui, ó. Então, as colunas que foram removidas por alta correlação, ácido cítrico, dióxido sulfúrico total, densidade e pH. Então, ficaram essas variáveis aqui no final. Foram removidas, então, 4 variáveis por alta correlação. Entendido? Então, a correlação pode ser usada, uma métrica estatística, uma medida estatística, uma ferramenta estatística que pode ser utilizada para a gente selecionar variáveis. Então, a gente pode melhorar o modelo, o treinamento do modelo, utilizando essa estratégia. Ok? Além dos métodos de filtragem, deixa eu colocar aqui o slide novamente, tem também os métodos incorporados. Aí os métodos incorporados, a gente vai fazer um exemplo muito rápido, mas talvez não vai fazer tanto sentido para vocês. O que é os métodos incorporados? É quando a gente já usa um algoritmo
de aprendizado de máquina, e essa métrica já está incorporada no próprio modelo, no próprio algoritmo. Ou seja, o algoritmo, para treinar um modelo, ela precisa calcular a influência das variáveis no resultado do modelo. Então a gente simplesmente aproveita que ela já tem esse cálculo, já tem isso internamente e obtém na tela para a gente fazer análises e a partir disso a gente voltar e remover as variáveis que nos interessam. Então voltando aqui para o slide, exemplos de algoritmos que fazem isso. Algoritmos baseados em árvore de decisão, como o Randall Forest e o XGBoost, algoritmos importantes. Eu particularmente gosto desses dois. Trabalho bastante, inclusive, com o Randall Forest. E algoritmos baseados em regressão laço, como a regularização L1. Então, no slide seguinte, eu tenho um exemplo de código-fonte. Talvez não faça tanto sentido para vocês, porque não usa o algoritmo, né, da rede neural MLP, que a gente está usando aqui no curso. Esse código-fonte usa o Randall Forest. Então, o MLP não tem o método incorporado, a gente não consegue obter a relevância das variáveis pelo método. Então, ele não tem o método incorporado. Por isso que eu precisei utilizar um outro algoritmo. Nesse caso, eu estou usando o Randall Forest. Com o Randall Forest, a gente consegue. Ele é um tipo de algoritmo que precisa calcular isso. Então, ele já tem incorporado no próprio modelo, no próprio algoritmo, ao treinar o modelo, esse ranking, de certa forma, das variáveis aí que são mais influentes ou menos influentes no treinamento. Então, assim, eu trouxe, né, o código-fonte. Vamos lá para o VS Code para a gente fazer um teste. Deixa eu abrir aqui. Pronto, tá aqui. Então, o código-fonte aqui está chamando Randall Forest. Então, vocês não usaram esse algoritmo, né? A gente utilizou o MLP até agora. Então, aqui vai ser mais ou menos a mesma ideia. Abre a base de dados, você divide o conjunto. Não é treinamento e teste aqui não, gente. Aqui é as variáveis de entrada, aqui é a variável alvo, né? O rótulo do modelo de classificação. Aqui a gente separa em treinamento e teste, está sendo separado pelo split ou holdout, é a mesma coisa, né? Mesmo nome diferente para a mesma coisa. E aqui, ao invés de usar o MLP, a gente está usando o Randall Forest, tá? Então, a diferença é essa, que ao invés de usar o MLP, eu utilizo o Randall Forest. Olha só, o Randall Forest, que o modelo foi treinado nessa variável, ela obtém as importâncias das variáveis. Então, após treinar o modelo, já tem essas informações presentes no próprio modelo. Por isso que é incorporado. Então, incorporado ao próprio modelo, coisa que o MLP não tem. E aí a gente vai imprimir na tela a importância das variáveis. E nesse caso aqui, de um critério que eu estabeleci arbitrário, eu vou selecionar só as 5 variáveis mais importantes. Então, executou, olha aí. Aqui está a ordem de importância das variáveis. Então, a variável mais importante no treinamento do modelo foi o álcool, quase 30%, né? Depois o sulfato e assim por diante. E a que teve menos importância foi o dióxido sulfúrico livre, né? Então, as 5 variáveis, eu pedi para selecionar só 5 variáveis. As 5 variáveis selecionadas foram essas: álcool, sulfato, ácido volátil, dióxido sulfúrico total e clorídricos. Então, que são as 5 mais importantes que apareceram aqui de acordo com o algoritmo Randall Forest. Então, se eu usasse outro algoritmo, talvez fossem outras 5 variáveis selecionadas. Por que 5? Como eu disse, uma escolha arbitrária, não teve nenhum critério específico para isso, tá? Aí a gente teria que pegar essas 5 variáveis, treinar o modelo novamente e verificar as métricas todas, acurácia, precisão, F1 score, recall, ver se o resultado é bom. Então, assim, não é que eu vou tirar as variáveis e o resultado vai estar bom. Então, quando eu faço a seleção de variáveis, eu tenho que selecionar, testar o modelo e avaliar o modelo. Treinar, testar e avaliar o modelo. Avaliar como? Pegar o resultado das métricas e ver se são métricas, os resultados são bons, se melhoraram em relação a quando tinha todas as variáveis, se piorou, como é que está acontecendo. Então é importante. É importante sempre, isso que quando eu falo que é uma etapa de preparação dos dados, de pré-processamento, é uma etapa que a gente vai mexer na base de dados, para essa nova base de dados resultante do pré-processamento ser apresentada ao modelo, a um algoritmo,
para treinar um modelo e esse modelo precisa ser avaliado com as métricas que a gente vem utilizando, tá? Então é importante ficar isso claro, muito claro. Bom, e aí faltam os métodos envoltórios. Deixa eu colocar meu rosto aqui no slide. Os métodos envoltórios. Confesso que são os métodos que eu mais gosto, tá? Confesso que eu particularmente gosto do RFE, que tem aí na tela. Então, o que são esses métodos? Aqui as variáveis são avaliadas em conjunto com base no desempenho do modelo preditivo. Então, os métodos testam diferentes combinações de variáveis. Então, isso já dá um ganho interessante. Se os outros dois métodos, o de filtragem ou o método incorporado, testam as variáveis individualmente, as influências delas individualmente, aqui nos envoltórios, testa todas as combinações de variáveis. Então, nesse tipo de método, e é por isso que eu gosto, permite descobrir várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, às vezes, no método anterior que a gente viu ali de incorporado, pegamos as 5 variáveis com maior influência, que é na variável preditiva, no alvo lá. Mas pode ser que você tirando uma dessas 5 mais influentes, incorporando uma menos influente, obtenha um resultado melhor. E aí, nos métodos envoltórios, os algoritmos fazem todas essas combinações e que retorna para a gente já o melhor resultado a partir de todas as combinações. Então, por isso que eu acho interessante os métodos envoltórios. Então, entre eles, tem o FRE, que eu particularmente uso bastante e gosto, que é o Recursive Feature Elimination, eliminação de características recursivamente, né? E entre outros, Forward Selection, Backward Elimination. E aí nós temos no próximo slide um código-fonte, que eu já deixei preparado também aqui no VS Code. Copiei aqui, já coloquei no VS Code e está aqui para a gente executar. Então, aquela parte inicial é a mesma, né? Abrir a base de dados, separar a base entrada e saída, né? Aí aqui a gente precisa instanciar um modelo para o RFE, tá? Então a gente precisa instanciar um modelo. O modelo que eu estou instanciando é o Random Forest, tá? E aí, ó, o RFE eu preciso passar o modelo que eu instanciei anteriormente. Então ele usa um modelo já de aprendizado de máquina para fazer selecionar 5, nesse caso, 5 melhores variáveis, porque 5, uma escolha arbitrária, volta a reforçar isso. E aí vai selecionar 5 variáveis, utilizando o Random Forest para fazer os testes. E aí ele vai executar. Com isso, ele vai retornar as variáveis selecionadas. Está aqui, né? Colunas selecionadas, estou imprimindo elas aqui embaixo. As variáveis, as 5 melhores variáveis selecionadas para o modelo. Então, eu executo na mesma base de dados que eu executei os exemplos anteriores. E agora, a gente vai obter como resultado que ela selecionou acidez volátil, dióxido sulfúrico total, pH, sulfato e álcool. Repara que não foram as mesmas 5 variáveis que a gente utilizou, que a gente identificou como as mais influentes no método lá incorporado usando o Random Forest. Apesar de a gente estar usando o Random Forest aqui, o resultado foi outro. Obteve um resultado mais interessante eliminando uma das 5 variáveis mais importante, incorporando outra, porque ela trouxe mais informação representativa para o modelo do que aquelas isoladamente estavam sendo identificadas. Então, por exemplo, quando vocês, para finalizar esse vídeo, forem fazer seleção de variáveis, pode utilizar diferentes técnicas, diferentes métodos, isso aí pode ser a preferência de cada um, mas particularmente eu gosto mais do RFE. A gente executa o RFE, identifica as variáveis mais influentes, eu faria um teste, por exemplo, tem 20 variáveis. Então, a base de dados, eu testaria, enfim, colocaria para treinar um modelo e testar e avaliar o modelo com 20 variáveis e iria reduzindo, 19, 18, 17, de repente até 5, 4, 3 variáveis. Isso reduzindo uma variável por vez, testando com o RFE. E no final, eu faria como eu estou treinando, testando e avaliando, pegar os resultados de todas as avaliações, de todos esses treinamentos para 20 variáveis, 19, 18, até 3 variáveis, 2 variáveis eventualmente, e ver qual que teve o melhor resultado do modelo de treinamento.
Então, assim, vamos supor que teve melhor resultado foram com 15, 16 variáveis. E aí a gente adota essa solução com essas 15 ou 16 variáveis que foram utilizadas como a melhor, e essa de fato final para treinar o modelo que vai ser desenvolvido e implantado, entrar em produção. Tá? Então, a seleção de variáveis pode melhorar o resultado, pode facilitar a interpretação do que está sendo avaliado e, e pode, claro, pode não, e vai com certeza reduzir um pouco o tempo do treinamento, o treinamento final, né? Pode aumentar a eficiência do modelo também. Ok? Então, em linhas gerais, esse é o primeiro vídeo. A gente continua no segundo vídeo, também falando sobre preparação de dados pré-processamento. Valeu!